Tudo bom, pessoal? Estamos aí para mais uma correção de redações do Gordo. Hoje eu peguei 3 textos, 3 temas diferentes, aí vamos dar uma variadinha aí um pouquinho, onde nós vamos corrigir alguns textos enviados. Pessoal, eu sempre coloco o texto aí na sexta-feira. Pessoal, me manda até segunda no máximo aí, para que eu possa colocar para correção aqui na terça-feira. Mudou o nosso horário aí na terça-feira, correção de redações. Então aí, ó, vamos participar, pessoal. Eu coloquei 3 textos, posso colocar 4, 5, depende de vocês, tá? Então, o nosso primeiro texto aí tá aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho, vou lá trabalhar com ele. Olha só, o desafio do relacionamento familiar no contexto das novas tecnologias. Esse tema, eu estou trabalhando o desafio, né, de manter esse relacionamento familiar e no contexto dessas novas tecnologias, o que ela vem causando de problemática. Vamos lá, olha só. Albert Einstein, físico e teórico, afirmou que as tecnologias atuais tiram a humanidade da população. Analogamente, no contexto brasileiro, das novas tecnologias, é possível perceber que o relacionamento familiar é consequência da desumanização supracitada, concretizando um desafio infeliz. Dito isso, é notório que a grave problemática vincula-se à priorização da aparência de uma boa relação e aos prejuízos psicológicos da ruim comunicação entre parentes. Ok, eu tenho todos os meus itens aqui. Agora, vamos ver aqui onde é que eles estão inseridos. Eu tenho aqui uma contextualização com Albert Einstein, ok, show de bola. Tenho o meu tema completo ali, um desafio infeliz. Então, eu tenho a minha tese colocada aqui. A minha primeira ideia que eu vejo aqui seria a priorização da aparência. Vamos lá. Em primeira análise, a preferência de uma imagem de bom relacionamento familiar sobressai sobre a essência e veracidade desse. Ok, eu tenho aqui a priorização da aparência de uma boa relação, tá? O correto aqui, eu teria que repetir essa minha ideia principal já aqui, ó. Ela é a minha entrada-chefe aqui do meu parágrafo de desenvolvimento. Vamos considerar que esteja aqui, ó. Eu tenho um pouquinho ela fora do contexto, mas tudo bem. Relacionado a isso, o livro Sociedade do Espetáculo, do escritor francês Guy Debord, explicita como os indivíduos performam uma realidade irreal para a plateia que os assiste. Igualmente com as novas tecnologias e recorrente que as famílias queiram mostrar para o público das redes sociais, os seguidores, uma figura de união, amor e proximidade entre os parentes. Entretanto, na verdade, essa tentativa de aparentar uma utopia omite as reais situações entre os membros da família, os quais, na maior parte do tempo, não interagem pessoalmente, nem têm momentos de lazer que unam o núcleo parental. Sendo assim, os brasileiros priorizam ser vistos como possuidores de vínculos idealizados, criando um aspecto sem verossimilhança, lamentavelmente. Muito boa argumentação, trouxe o livro, fez o fechamento do parágrafo. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, além disso, os prejuízos na comunicação familiar, que é o que está lá, tem efeitos no psicológico dos entes. Nesse sentido, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a sociedade atual vive tempos líquidos, nos quais as relações interpessoais são inconstantes e superficiais. Dessa forma, a superficialidade dos vínculos é vista nas famílias que usufruem das novas tecnologias. Com isso, uma vez que a internet e os meios de comunicação aproximam pessoas fisicamente distantes e afastam indivíduos que moram em uma mesma residência. Quando o membro do núcleo familiar encontra alguma lacuna psicológica, tende a compartilhá-la com algum amigo por meio cibernético, ao invés de recorrer aos próprios parentes,
que são capazes de dar apoio presencial a ele. Logo, é visível que a perda de interação devido às tecnologias corrobora o agravamento de impasses, pois desestimula a partilha de problemas pessoais entre os parentes, tristemente. Tem um erro aqui, um ponto e uma vírgula aqui, um detalhezinho. E vamos para, muito bem feita, a argumentação, a palavra-chave, né, as ideias forças, argumentou, fechou o parágrafo, o exemplo do Bauman, tá? E vamos para a conclusão. É preciso, portanto, solucionar a problemática supracitada. Outro sim, é dever do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos estimular o reatamento de relações afetivamente boas nas famílias brasileiras. Isso pode ser feito por meio de estímulos financeiros aos locais de eventos de lazer, como cinemas, teatros, restaurantes ou clubes, que disponibilizem descontos para as famílias que forem com todos os membros e não utilizem tecnologias durante a interação, a fim de qualificar os relacionamentos familiares. Por conseguinte, a humanidade perdida, segundo Albert Einstein, poderá ser restabelecida. Muito bom, o fechamento. Eu tenho aqui o agente, a ação, meio modo, o detalhamento, o fechamento, retomando a contextualização do início. Essa redação está muito boa, a nota dela seria em torno de 9,4 a 9,6, ok? Muito boa mesmo. Voltamos aqui agora, nós vamos partir para um outro texto, tá? Outra abordagem aqui. Deixa eu abrir o próximo texto aqui para que nós possamos trabalhar. Aqui já está ele. Vamos fechar esse aqui. Vamos abrir o próximo. Aqui está ele, compartilhando com vocês, discutindo. Esse aqui já é um tema um pouco diferente, é o aumento da depressão entre os jovens brasileiros, tá? É um tema bem atual também, onde eu tenho várias situações que vão ser debatidas. O pessoal pode ir perguntando aí, tá? A pergunta vai aparecer aqui para mim, eu respondo, a gente discute, dá uma conversada sobre essa situação, ok? Então vamos lá. O aumento da depressão. Vamos lá, então, vamos aumentar um pouquinho aqui Opa. Aqui ficou bom. O aumento da depressão entre os jovens no Brasil. A obra cinematográfica 30 Reasons Why retrata a história de um jovem que sofre diversos tipos de abusos físicos e psicológicos, sofre bullying e entra em depressão e comete um suicídio. Infelizmente, isso é uma realidade que vem aumentando no Brasil, pois muitos jovens passam por diversos abusos e entram em depressão, tornando-se um grande problema salutário e social na vida desses brasileiros. Ok, eu tenho todos os itens, contextualização da série, o tema está fragmentado, mas eu tenho todos os itens, tenho as duas ideias forças, salutar e social. E quando falo um grande problema, eu já tenho lá o infelizmente marcando a minha tese. No quesito saúde, vale ressaltar que a depressão é uma doença psicológica que pode levar uma pessoa à morte. Quando jovens, as pessoas indecisas e precisam tomar diversas decisões. Faltou aqui, não está bem encaixado. Com isso, ficando suscetíveis a desenvolver depressão. Repetição de palavras, aí eu tenho que cuidar. Muitos deles, ao passar por algum tipo de trauma, os abusos acabam desenvolvendo depressão, afetando gravemente a saúde e a vida social desses brasileiros. Consoante o escritor Augusto Cury, a depressão é o último estágio da dor humana. Dessa maneira, percebe-se a gravidade de uma doença como essa. Ok, ele tem argumentação, eu tenho alguns problemas de concordância, de regência, tá meio truncado, tá? Mas em matéria de estrutura está ok, tá?
Ademais, no âmbito social, é indiscutível a presença de bullying nas escolas brasileiras. Infelizmente, esse crime é algo que está presente há muito tempo e causa muitos danos na vida da vítima. Muitos jovens sofrem com xingamentos ou até mesmo agressões por conta da sua aparência ou do seu jeito, ocasionando em um jovem isolado que tem medo e solidão. Com isso, desenvolvendo depressão que pode ser fatal, pois muitos jovens não suportam a pressão e se suicidam. Segundo a pesquisa de 2019, divulgada pela OMS, o suicídio é a segunda causa de mortes de jovens no Brasil. Dessa forma, é notório que essa doença tem sérias consequências para o portador dela. O parágrafo, o parágrafo está bem, vamos dizer assim, estruturalmente ele tem os itens, tá? Ele me traz ideia, força, argumentos e o exemplo e a frase crítica, né? O fechamento crítico. Ele está bem feito, tá? Tem alguns probleminhas também em relacionamento a isso. Então, eu vejo assim, ó, que a parte tanto de saúde como social, ela fica, vamos dizer assim, muito próximo. Então, os meus argumentos teriam que ser bem diferenciados um do outro para não ter essa problemática deles estarem muito próximos e acabarem se cruzando e dando uma confusão, entendeu? Mas está bem feito o texto, bem organizado, tem erros de português, ok? Vamos para a conclusão. Portanto, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, deve informar a população brasileira, desde a fase escolar, o quanto a depressão é algo sério, por meio de palestras e reuniões com os pais, para que assim os responsáveis pelo jovem notem antes que seja tarde, podendo impedir casos com o que aconteceu com a jovem da série 30 Reasons Why. Pessoal, faltou aqui um detalhamento maior, tá? Eu senti falta desse detalhamento. A redação, ela está, vamos dizer assim, organizada, tem tudo. Isso aqui seria uma redação para em torno de 88, 86. Tá? 880, 860, ok? Vamos ver agora o nosso próximo texto, tá? Que é sobre o tabagismo, tá? Ok, já dei uma olhada nele. Vou transmitir para vocês agora para fazer essa correção. Ele trabalha com tabagismo, que é um tema bem interessante, bem atual, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho aqui para vocês darem uma lida. Deixa eu aumentar aqui, para vocês poderem... Não, esse aqui não é o do tabagismo. Para vocês conseguirem ter uma visão melhor dele. Aqui. Então, olha só. Esse texto, ele vem trazendo para mim uma colocação sobre essa utilização do tabagismo, ok? Por quê? O tabagismo é um problema hoje no Brasil, tá? A quantidade de fumantes, toda essa situação. Então, por isso que eu trouxe esse tema, que é um tema que poderá ser trabalhado, aplicado no Enem, tá? Então, eu trouxe para os meus alunos, para que possamos fazer uma discussão, um trabalho, tá? Então, com isso, eu consigo trazer essa coisa nova. Vamos lá. O combate ao tabagismo no Brasil. Durante a Primeira Guerra Mundial, o hábito de fumar era considerado uma maneira de relaxar e aliviar as tensões dos combatentes. Tal costume se faz presente no Brasil até os dias atuais.
No entanto, ao serem comprovados os problemas de saúde causados pelo cigarro, o combatente, o combate ao uso desse foi intensificado. Nesse sentido, com o objetivo de diminuir o número de fumantes brasileiros. Foi criada a Lei Antifumo, que trouxe resultados positivos, porém não foi o suficiente para a extinção do tabagismo, devido à fraca fiscalização dos ambientes fechados e à glamorização do fumo. Olha só, eu tenho duas ideias aqui bem interessantes para serem trabalhadas. A primeira seria o quê? A fraca fiscalização dos ambientes fechados e a glamorização do fumo. Se eu for procurar aqui, ó, em princípio, o avanço da lei do fumo que entrou dificuldades nesse contexto do Ministério. Ó, aqui, ó, ele nos quem confeccionou o texto vai trazer aqui a glamorização do cigarro e aqui o quê? Aqui ela falou da lei do fumo que entrou em vigor no ano, as dificuldades para sua execução. Eu tenho que tomar cuidado. Eu entendo que aqui é dificuldade, mas aqui é a fraca fiscalização dos ambientes fechados. Então, ela teria que estar nesse início aqui. Mas eu entendo que é dificuldade, mas isso aí eu teria que deixar mais claro possível, ok? Eu vou ter aqui, durante a Primeira Guerra Mundial, a tendência, o tal costume, né? Até esse momento aqui, eu teria o quê? A minha contextualização, muito bem feita, muito bem aplicada. Não, essa cor ficou muito bem aplicada. Depois eu vou ter a minha tese, tá? E eu vou ter o meu tema fragmentado ali durante o trabalho ali, durante a situação do meu texto, ok? Oi, o que houve aqui? Aqui, voltou. Então, vamos lá de novo. A minha introdução está bem feita com a situação aqui. Vamos lá. Em princípio, cabe analisar os avanços proporcionados pela Lei Antifumo, que entrou em vigor no país no ano 2011. Aí as dificuldades para a sua execução. Nesse contexto, dados do Ministério da Saúde revelam que, após a criação da lei, o número de fumantes reduziu de forma expressiva, representando uma grande conquista de saúde pública. No entanto, apesar da existência da lei, a fiscalização de seu cumprimento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não se dá de forma constante. Dessa forma, muitos dependentes do tabaco não respeitam as normas impostas e, ao fazerem uso do cigarro em locais proibidos, colocam em risco não somente a própria saúde, como a de indivíduos que estejam próximos, também conhecidos como fumantes passivos. Muito boa argumentação, trouxe o exemplo, muito interessante. Já no segundo parágrafo, por outro lado, é necessário destacar a ineficiência da lei quando se há a glamorização do cigarro. Sob essa perspectiva, um estudo publicado na revista científica britânica Thorax, em 2011, mostra que adolescentes que assistem a filmes em que atores aparecem fumando têm mais chance de adquirir o hábito. Dessa forma, as obras cinematográficas, ao retratar o tabagismo como um costume prazeroso, influenciam os jovens a começarem a fumar. Nesse sentido, é possível concluir que o fascínio pelo cigarro, retratado pelos personagens, contribui para que esses jovens continuem fazendo uso do tabaco. Show de bola, argumentação bem feita, o exemplo, a frase crítica ali, fechando o parágrafo, muito bem feito. Dessa forma, a fim de incrementar os resultados positivos da lei antifumo, cabe à Anvisa, por meio de visitas inesperadas, intensificar a fiscalização nos locais em que o cigarro é proibido e aumentar a multa para aqueles que descumprirem a norma. Além disso, a mudança nas classificações dos filmes pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para que apenas maiores de 18 anos possam assistir às obras nas quais os personagens aparecem fumando.
é essencial para que o uso do cigarro, muito presente na época da Primeira Guerra Mundial, continue a diminuir. Olha só, vamos ver aqui, ó. Eu tenho, vamos colorir aqui, para vocês verem. Vamos usar amarelo, Anvisa, e aqui o Ministério da Justiça. Ok. Tem os agentes. Agora aqui, qual é a ação? Por meio de visitas inesperadas. Ação. Vamos colocar em vermelho. Para que apenas... Ó, qual é a ação? Para que... Aqui, ó. Qual é a ação? Mudança nas classificações dos filmes. Ok. Agora vamos ver qual é o meio modo. Como é que ela vai fazer isso? Intensificar que o cigarro é proibido, a multa de descumprir a norma. Para que os maiores possam assistir a obras nas quais aparece fumando. Ok. Só que é o seguinte, e agora? Essa minha parte verde aqui, ó, essencial para que diminuir. Isso aqui, ó. Se vocês forem ver, amores, eu tenho ação, ó, eu tenho agente, eu tenho ação. Eu tenho meio modo. Cadê o detalhamento? Eu tenho o agente, eu tenho a ação, eu tenho meio modo. Cadê o detalhamento? E aqui eu tenho para quê, a finalidade. Então, eu não tenho detalhamento aqui. Entenderam? Mesmo eu tendo 2 agentes trabalhando, foi desmembrado, acabou o quê? Perdeu aqui 40 pontos. Só aqui foram 40 pontos, ok? Então, essa redação aqui seria uma redação para 920, tá? Ela tem algumas outras problemáticas aqui, mas só essa parte da conclusão dela aqui que acabou perdendo mais pontos. Perderam 40 pontos, ok? Daí, pessoal, dúvidas, perguntas... eu tentei trazer aqui o mais simples possível para vocês essa situação e mostrando o quê? Como é que isso é trabalhado, como é que isso é empregado na redação. Vocês viram que uma conclusão faltando algo, você acaba perdendo pontos desnecessários. Então, assim, ó, procurem fazer uma conclusão completa, trazer algo completo. Ok? Tudo bem aí? Perguntas? Tudo tranquilo? Então, agradeço aí. Toda terça-feira o Gordo está corrigindo aqui, tá? Redações para vocês. Escrevam, mandem textos, tá? Eu estou tendo pouco texto para corrigir. O pessoal manda muito, mas prefere o quê? Não, eu prefiro corrigir com o senhor aí na camufla, porque é exposição, ok? Mas eu não falo o nome, não trago o nome e faço a correção e mostro onde é que estão os erros, ok? Beijo para vocês, até a próxima semana.